Olá, ancestrais, tudo bom com você? No vídeo de hoje irei falar sobre as cruzes e os símbolos cristãos em Jerusalém. Bom, em Israel, e particularmente em Jerusalém, existem mais igrejas e instituições, pertencentes a diferentes denominações cristãs do que em qualquer outro lugar do mundo, né? Apenas alguns conhecem a história de todos eles. Ocasionalmente você verá uma igreja e não poderá encontrar nenhuma informação sobre isso. Neste vídeo, eu irei te ajudar a reconhecer qual denominação pertence ao se referir à bandeira no telhado do prédio ou símbolo exibido na frente de algum prédio ou de alguma igreja em Jerusalém. Bom, vamos começar? Começando sobre a Cruz de Jerusalém, né? A Cruz de Jerusalém é a cruz com 4 braços iguais e 4 pequenas cruzes em cada esquina, em cada canto, né? O primeiro a usar a cruz foi Godfrey de Boulogne, né, que foi o primeiro governante do Reino de Jerusalém, mas não é só para ser encontrado como um símbolo das instituições católicas. A Cruz de Jerusalém tornou-se o símbolo dos peregrinos e é vendida como uma joia em muitas lojas como uma lembrança. O outro símbolo, a custódia da Terra Santa, ou custódia Terra Sancta, pertence à Ordem Franciscana e a sua missão é proteger os santos locais da Igreja Católica no Oriente Médio. A parte superior apresenta uma coroa que simboliza o Pai e governante do céu, e embaixo da coroa é uma pomba que simboliza o Espírito Santo. O braço, pertencente a Jesus, e a manga para São Francisco. Nas palmas das mãos você pode ver um pequeno corte na mão de Cristo e as marcas dos estigmas. As feridas onde foram perfurado o corpo de Cristo, segundo a tradição, São Francisco foi o primeiro a ter as feridas dos estigmas, em seu corpo, igual nas mãos de Jesus, pelos pregos. Abaixo está a Cruz de Jerusalém. A inscrição S. Mons Sion em Jerusalém refere-se a um dos principais locais franciscanos em Jerusalém, o Monte Sião. Dois ramos envolvem a parte inferior do símbolo. Um é um ramo de oliveira, que simboliza Jesus como Messias. Seu corpo foi ungido com azeite. E o outro é um ramo de palmeira. Jesus foi recebido em Jerusalém por pessoas segurando os ramos de palmeiras na última semana de sua vida. O outro símbolo, a bandeira papal. Metade da bandeira é branca e a outra metade é amarela. A bandeira foi adotada pelo Vaticano no ano de 1921. Às vezes, um par de chaves cruzadas é retratado na metade branca. Essas são as chaves do céu, o símbolo do Papa. Jesus deu as chaves a Pedro, que é considerado pelos católicos como o primeiro Papa. Esta bandeira é movida acima dos edifícios pertencentes a países e instituições católicas. O símbolo alfa e ômega. No alfabeto grego, o alfa é a primeira letra do alfabeto, e o ômega é a última letra. Este símbolo representa as palavras de Jesus escrito na Bíblia, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas que na língua materna de Jesus, o aramaico, Jesus falou Ená, Alaf, U, Tal, que Alaf é a primeira letra do alfabeto semítico, e o Tal é a última letra. Isso tem em Apocalipse 1:8. Embora este símbolo contenha letras gregas e esteja associado à Igreja Ortodoxa Oriental, na verdade é mais comum visto na Igreja Católica Romana. O símbolo Kyro, essas são as duas primeiras letras da palavra Christos, significa Messias em grego. Foi usada pela primeira vez no ano de 312 d.C. pelo imperador romano Constantino. Segundo a tradição, antes da Batalha da Ponte Milviana, Constantino teve um sonho em que ele dissera que ganharia com este símbolo, o Kyro. Naquela manhã, ele ordenou que seus soldados fizessem esse símbolo em seus escudos. Depois que ele ganhou a batalha, o Kyro veio a ser o símbolo do Império Romano. Constantino foi o primeiro imperador romano a deixar de perseguir os cristãos e mais tarde fez o cristianismo a religião do Império Romano. O Kyro é um dos símbolos cristãos mais antigos e geralmente usado não apenas pela Igreja Católica Romana, mas muitas vezes é combinado com o símbolo alfa e ômega. O outro símbolo é o Tafros. A cisma do Oriente e Ocidente, de 1054, dividiu a igreja em dois, a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana. Há muitas razões para essa divisão, seja geográfica, política e teológica. De todas as diferentes igrejas ortodoxas, a Igreja Ortodoxa grega é a maior em propriedade em Jerusalém. Seu símbolo é chamado de Tafros e é composto pelas letras gregas Tau e Phi. Essas duas letras significam a palavra túmulo ou sepulcro.
né, em grego, e simboliza o lugar da sepultura, né, sagrada de Jesus, e o símbolo pode ser visto em toda Jerusalém. A bandeira ortodoxa grega, né? Essa bandeira apresenta, né, o Tafos no meio de uma cruz vermelha. Geralmente uma bandeira grega sempre estará ao lado, né? Mas até 150 anos atrás o idioma da oração era o grego, né? Mas recentemente as gerações têm mudado para o árabe. A cruz ortodoxa russa, né? Ao contrário da Igreja Católica, né, que o Papa é uma autoridade suprema, a Igreja Ortodoxa, né, ela é dividida em igrejas regionais, né? Sendo uma delas a Igreja Ortodoxa Russa, né, do século XIX. Quando o Império Romano estava ficando mais fraco, né, muitos outros impérios, né, e os russos, mais do que os outros, né, começaram a comprar imóveis, né, em Jerusalém e construir igrejas e instalações para os peregrinos russos, né? E este é um símbolo da Igreja Russa. O feixe horizontal inferior está em um ângulo resultando, né, em um lado para a esquerda que está mais alto do que o do direito, né? De acordo com a tradição, Jesus foi crucificado, né, entre dois ladrões. Aquele do lado direito de Jesus, né, Dismas, era um ladrão penitente, enquanto o outro, Gestas, né, provocava-o. E, portanto, o feixe aponta para o lado do ladrão penitente, inclina-se para o baixo, né, para simbolizar o ladrão impenitente. O símbolo do patriarca armênio, né? Os armênios foram foi a primeira nação a aceitar o cristianismo como uma religião estatal. O símbolo é composto de duas primeiras letras da palavra Armênia para santo e Jacob, né? Ou Tiago, né? Ou Santiago em algumas línguas. A letra, né, Surp, e a outra letra Hagop, né? Esse símbolo, os armênios desejavam comemorar tanto Tiago como discípulo de Jesus e Tiago como o irmão de Jesus, né, que estava na liderança das comunidades judaicas em Jerusalém. O outro símbolo é a cruz copta, né? Este símbolo, né, dos coptas, né, os cristãos do Egito, né, os cristãos egípcios, a cruz copta é constituída por duas linhas, né, de comprimento igual que se cruzam no meio em ângulos retos. Em cada ângulo, né, tem 3 pontas, representando assim a Trindade. Todos esses 4 pontos juntos, né, que formam 12 pontas, né, elas simbolizam os apóstolos de Jesus, né? E até, né, o século XII os coptas formaram a maioria, né, da população no Egito, mas hoje eles são cerca de apenas 15% da população no Egito. Eles não possuem muitas propriedades em Jerusalém, mas a 9ª estação da Via Dolorosa, logo acima da Igreja do Santo Sepulcro, pertence a eles. Bom, é isso, pessoal. Quando vocês forem então para Jerusalém, poderão identificar esses símbolos facilmente, ok? Se você gostou, né, deixe o seu like, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.